Estamos de volta com Mulher Demais. Para você que está chegando agora, uma feliz terça-feira pra gente, um ótimo dia para nós, né? Hora de falar de sonhos por aqui. Uma viagem, uma casa própria, um carro, né? Mas não basta só sonhar não, viu? Também é importante planejar a vida financeira para transformar essas vontades, esses sonhos, em metas concretas e posteriormente em realizações, né? Por isso eu convidei o Euler Chaves, que é educador financeiro. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Bruna, muito bom. Sua missão é ajudar a gente, viu? Fábio Dubu já falou que tem um sonho. Qual é seu sonho agora, Fábio? Disney, eu queria ir pra Disney. Queria viajar pra Disney? Ah, é um sonho. Você sabe que durante muito tempo, pra mim, foi meio difícil sonhar. Eu imaginava coisas muito distantes e eu achava que não era merecedora daquilo. Você acredita? Vale pra todo mundo sonhar, né? Não precisa sonhar baixo, pode sonhar alto, né, Euler? Com certeza. Se você for analisar, a maioria das pessoas, elas vão ter sonhos, mas elas não vão priorizar. Então, o Fábio fez uma pergunta muito pertinente. Você realiza sonhos, na verdade, a gente ajuda você a priorizar os sonhos dentro de um planejamento financeiro bem feito. Precisa ter um passo a passo, né? Uma estratégia para que esse sonho se torne realidade. Não dá somente para sonhar, tem que estabelecer metas, né, Euler? Isso, com certeza. Então, se você for parar, a maioria das pessoas vão dizer, quero ir para Disney, quero comprar um carro, mas elas não vão ali fazer um orçamento, definir quanto custa ir para Disney, quanto é a passagem. Né? Você faz ali como que um orçamento do investimento que você precisa ter para poder realizar esse sonho, e você encaixa aquela parcela para que em determinado prazo você consiga realizar seu sonho. Há alguns sonhos que você realiza mais curto prazo e há alguns sonhos que você precisa de médio ou longo prazo, aí um sonho mais longo. Certinho. A gente separou aqui umas telas para facilitar o entendimento, ficar mais didático e todo mundo entender, colocar em prática também. Solta aí a primeira tela pra gente, por favor. Euler até já adiantou pra gente, né? Estabelecer prioridades. Tem gente que não tem somente um sonho, tem vários sonhos, né? Viajar pra Disney, trocar de carro, comprar uma casa. Estabelecer prioridades é essencial para saber por onde você vai começar, né, Euler? Isso. Como é que a gente faz isso dentro de um planejamento financeiro? Você pega ali o que você tem de receita, descobre o que a maioria das pessoas não sabe, é quanto elas gastam. Então, você saber quanto gasta, quanto ganha, essa diferença ela tem que ser de forma estratégica poupada. E aí você poupa de acordo com o objetivo. Se você tem um sonho, por exemplo, de aposentadoria, você vai escolher um investimento de longo prazo e aí você vai precisar poupar um valor menor, já que você tem muito tempo para poupar. Se você tem um sonho de uma viagem, você vai escolher um investimento ali com mais liquidez para que você possa realizar aquele sonho. Então, a grande dificuldade do brasileiro está no padrão de vida, está nas despesas, ali no seu gasto. Então, a maioria vive fora da realidade e não consegue estabelecer e colocar em prática as prioridades. Muito bem. Quer falar algo, Fábio? Eu tô um pouco sem palavras, pode continuar. Tem que aprender, viu, Fábio? Saber quanto gasta assim no papel. Colocar na ponta do lápis, né, para esse sonho ficar mais próximo, né? Vamos ver mais uma tela? Solta aí pra gente, ó. Faça orçamentos. Isso significa, ao longo de todos os meses, orçamentos semanais, o que é mais prático e também o mais indicado? Isso, o que acontece? Né? Aqui já é uma dica que eu vou dar para Fábio. O orçamento ser muito assim parecido, né? Você fazer como que um diagnóstico financeiro. Então, quando você tem ali uma dor na barriga, você vai no médico, você faz ali um raio-x, faz ali um ultrassom, você vai descobrir exatamente qual é o problema, qual é a dor, qual é a dificuldade, qual é a solução, qual é o remédio. Da mesma forma com o seu dinheiro. Você precisa fazer um diagnóstico financeiro, parar, anotar tudo, até mesmo o estacionamento, você paga ali R$7, R$6, anota, você saber exatamente quanto está gastando em cada coisa para fazer os cortes. E aí você trabalha o padrão de vida para estabelecer a prioridade daquele sonho que você quer realizar. Essa questão de dizer o estacionamento, aquele cafezinho, um lanche, porque quando chega o final do mês, você diz, gente, cadê o meu dinheiro, né? Gorjeta. Justamente porque você não fez esse planejamento, né? E não viu o quanto você gastou, aí fica mais difícil de mensurar também, né? E saber o quanto você pode poupar, o que é que você precisa gastar, precisa fazer esse planejamento, né? Isso, Bruno. E se você parar, você tem hoje várias formas de fazer isso na prática, colocando, que a gente falou, estabelecer orçamento. Você coloca um teto, Fábio.
Quanto é que eu posso gastar com alimentação? Supermercado, você já indo adentro de alimentação, restaurante, Fábio. Entendeu? Então você para fazer esse cálculo e aí quando bate ali, você tem aplicativos como Mobius, como Minhas Economias, que você vai anotando ali no celular, no seu smartphone. E aí, quando chega no teto, o próprio aplicativo, tem um que com 80% do que ele teto, ele já lhe avisa. Já avisou. Você não pode gastar mais com alimentação. E aí você começa a mudar os seus hábitos de como você vai... Reeducação, né? Financeira. Ah, eu quero fazer financeira. isso. Quero fazer, vou colocar como meta. Vou estabelecer isso como hábito, viu, Fábio? Bora, eu e Tem tu. algum sonho? Diz aí pra gente, eu tô curioso. Aproveita. Eu Algum acho sonho que eu assim acho que uma viagem. Eu sempre faço uma viagem, pelo menos uma vez por ano, uma viagem mais longa. Então, esse ano, uma viagem. Ainda não sei pra onde. Esse ano ainda, que já estamos em julho. Esse ano. Mas já comecei desde o começo do ano. A poupar, é lógico, né? Não? Já tô no caminho, Vamos soltar mais uma telinha aí, ó. Mais uma dica. Cuide dos gastos. Já foi falado, né, Euler? Mas essa questão dos gastos também tem outra que envolve aí, que é a questão dos investimentos. Muita gente não sabe como investir, precisa de curso. Hoje em dia, qual é a melhor ferramenta? Então, assim, na maioria dos casos, eu vou falar de um ponto que a maioria dos brasileiros, a cada 10 brasileiros, apenas um tem, que é a reserva de emergência. Então, você vai aí para um caso que a gente passou de pandemia, você vem para um caso como você ficou desempregado e não teve direito ao seguro-desemprego, por exemplo. Então, você precisa, de forma urgente, colocar como prioridade, cuidar dos gastos. E o primeiro sonho que qualquer pessoa tem que ter é construir essa reserva de emergência. Então, você coloca ela como prioridade, define ali, dependendo da sua realidade, 3, 6, até 12 vezes do seu padrão de vida. Então, se você gasta, vamos supor, 3 mil reais, e aí você é um cara concursado, você é um funcionário público, você tem menos risco do que eu como empresário. Você tem menos risco até do que tem um emprego CLT. Então, para cada realidade, você vai ter esse multiplicador. E aí você define o seu multiplicador, aquilo que vai lhe trazer tranquilidade. Vamos supor que para fato seja 6 vezes o padrão de vida dele. 6 vezes o padrão de vida, aquele valor ele vai ter para reserva de emergência e um investimento com liquidez diária. Então, hoje você tem PicPay, você tem Nubank, você tem PagSeguro, você tem vários aplicativos de bancos digitais que você vai conseguir ter o que a gente chama de 100% do CDI. A partir do momento que criou-se a reserva de emergência, entra de fato na parte de investimentos, entra de fato se você estudar investimentos para conseguir realizar os outros sonhos de forma até mais rápida, com investimentos com uma rentabilidade maior. E essa reserva você não mexe, não é? A intenção é que você só mexa quando realmente, olha, Fábio, tiver uma emergência. Aquilo ali é para ficar só quando realmente, se por acaso, algum problema de saúde na família, por exemplo, né? Uma viagem inesperada, algum gasto que você não estava contando. É assim que funciona? Isso são despesas extraordinárias, né? Você bateu um carro e aí você precisa pagar ali a pólice, então você teve ali um problema de saúde, então assim, recentemente eu tenho um filho pequeno e aí por mais que ele tenha um plano de saúde, eu queria levar num médico melhor, então você paga ali a consulta, então aquilo ali você pode utilizar da reserva de emergência. E aí, assim, se você escolheu um valor para a reserva, tudo que passou daquela reserva, você vai alocando já para outros objetivos. Mas eu quis priorizar isso porque a maioria não tem. E aí muita gente vem falar comigo no Instagram, falando, mas eu quero investir, você não tem nem o mínimo, que é a reserva de emergência. É verdade. Então você tem que primeiro construir sua reserva de emergência para depois você pensar em outros objetivos. Certinho. Então, ó, esse é o caminho, né? Quem vai traçar esse caminho é você para realizar esses sonhos, tá? Euler, muito obrigada pela participação. Sempre excelente. Fica parecendo até fácil, não é, Fábio? Parece, você tem uma cara de rico tão grande. Euler, obrigada mais uma vez. Você falou de Instagram, deixa teu Insta pra gente. Isso, quem quiser me seguir é o @eulerc, é ULLER. Então você me siga que eu tô lá dando conteúdo, tô lá ajudando e quem precisar pode mandar aí dúvidas no direct à tua disposição. Eulerc. Assim? Então segue aí, gente. Todo mundo. Vou seguir também. Obrigada mais uma vez, viu? Fábio já tá seguindo, né, Fábio? Pode pegar mais umas dicas aí, eu vou deixar. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar.